Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos numa série de estudos devocionais da Carta de Paulo aos Romanos e hoje essa será a 28ª devocional e tem como tema: Você aceita os desígnios de Deus? Antes de começar a falar desse tema, que é muito importante, quero te pedir que dê um like no vídeo para que as pessoas também possam ver mais, o YouTube possa considerar aquilo como relevante e divulgar para mais pessoas. Se inscreva em meu canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Bom, a devocional de hoje está baseada em Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 13, mas olha só, vou ler apenas o versículo 13, que diz o seguinte: Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Pensa no versículo que muitas vezes é difícil de aceitar e entender. Paulo está dizendo que Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú. Você consegue imaginar Deus rejeitando alguma pessoa? E tem versões bíblicas que traduzem como Deus odiou Esaú. Forte, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, primeiro, a descendência não faz nenhuma diferença. Esses meninos tiveram o mesmo pai. Segundo, o que eles farão em suas vidas, incluindo suas escolhas, em última análise, não fará nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque antes que eles pudessem fazer escolhas boas ou más, Deus já disse à mãe deles: o mais velho servirá ao mais novo. Olha só, Paulo está dizendo que não apenas haveria uma diferença nas nações que se seguiram, portanto, os descendentes deles, um estaria no lugar de honra e outro não, mas também que os destinos deles também estavam envolvidos. Isso fica claro quando lemos a história deles. Jacó representa todas as coisas que Deus honra e deseja que as pessoas tenham e sejam. Jacó era um personagem, eu diria que bastante fraco, intrigante e não muito amável. Esaú, por outro lado, era um cara individualista, rude, mas muito mais admirável que seu irmão Jacó. Mas no decorrer de suas vidas, Jacó assumiu a posição de homem de fé em Deus, enquanto que Esaú não. Para mim, Deus então usa essas histórias para nos revelar como ele trabalha com a gente. Conta-se que um homem questionou a um professor de Bíblia a respeito desse versículo 13. Ele disse o seguinte: eu tenho dificuldade com esse versículo. Como Deus poderia dizer que rejeitou Esaú? Então o professor respondeu: eu também tenho dificuldade com esse versículo, mas meu questionamento não é igual ao seu. O que acontece é que o que me incomoda é como Deus poderia dizer que ama Jacó. Ele era usurpador, mentiroso, falso. É só ver a história dele, né? Aos olhos humanos, amar Jacó e rejeitar Esaú é meio que difícil de aceitar. Mas eu creio que precisamos olhar esses versículos com outros olhos. Não creio que Deus está dizendo, rejeitei Esaú, querendo dizer então que deveria tratar com desprezo a ele. Isso seria o que nós interpretaríamos na mentalidade humana. Jesus usou a mesma palavra quando disse sobre odiar sua família, lá em Lucas 14, 26, que diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A palavra ódio aqui é traduzida por mais que a mim. Portanto, Jesus está dizendo que não devemos tratar com desprezo ou desrespeito os familiares, mas está dizendo que devemos amar mais a Ele que os familiares. Se olharmos a história de vida de Esaú, vemos que Deus o abençoou, que dele saiu uma grande nação, que as promessas do Senhor para ele também se cumpriram. Agora, o que esse versículo nos diz é que Deus colocou seu coração em Jacó para restaurá-lo, redimi-lo, e a consequência disso foi que todos os seus seguidores refletiriam a ação de Deus. Como Paulo disse, aqueles seguidores não foram necessariamente salvos por causa disso, de forma alguma, mas Jacó representaria para sempre o que Deus deseja que as pessoas sejam, e Esaú representaria para sempre o que Deus não aprova. Entendo que Paulo está nos ensinando aqui que Deus tem um princípio soberano e eletivo que ele cumpre em seus termos. Eu diria que os termos são o seguinte: em primeiro lugar, que a salvação não é por mérito, por direito, por vantagens naturais. Em segundo lugar, que a salvação é sempre baseada em uma promessa de Deus, naquela que Ele dá.
É por isso que somos exortados nas Escrituras a acreditar nas promessas de Deus, o que inclui sermos confrontados com essas promessas e provados em nossa fé. E o terceiro princípio é que a salvação nunca leva em consideração se somos bons ou maus. Nunca, nunca. Portanto, que possamos sempre ter em mente que Deus ele é soberano, que ele tem tudo em suas mãos e que não adianta lutar contra os desígnios dele, mas que tenhamos sempre um coração cheio de fé em suas promessas, assim como Jacó teve. Vamos orar? Pai, admito que muitas vezes minha mentalidade humana impede de compreender seus desígnios e sua vontade, mas eu creio que tudo que vem do Senhor é bom e é o melhor para a minha vida. Me ajuda a ter um coração grato, submisso à sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia, um forte abraço e lembre-se, somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.